Livro do Moon, o Rei e a Rainha de Prata. Capítulo 8. A Queda do Soberano. Por alguns instantes todos ficaram em silêncio, ainda chocados com o que estavam vendo. Eu vou matá-lo, disse Amon, baixinho. Você vai fazer o quê? Perguntou Meredith, assustada. Vou matar o rei e seu dragão. Já mandei um mensageiro, provavelmente estarão aqui pela manhã. Você fez o quê? Perguntou Meredith, com os olhos arregalados. Vocês não precisam ficar aqui, não quero que se machuquem por minha causa, mas amanhã eu lutarei com o rei deles, e apenas um de nós sairá vivo. Você está louco. Ele tem um dragão, e nós nem temos autorização para batalhar, pois está fora da nossa missão. Adrian, diga alguma coisa, falou Meredith, indignada. Adrian, sem dizer uma palavra, andou alguns passos na direção de Amon, e colocou uma de suas mãos no ombro dele. Balançou a cabeça em afirmação, enquanto olhava dentro dos olhos de Amon. Disse, se você ficar, eu também ficarei. Faça com que eles paguem pelo que fizeram com esse povo. Godric encheu o peito e foi até ele, dizendo, eu também ficarei, acabaremos com eles. Meredith ficou olhando para eles por alguns instantes e eles olharam de volta. Ah, droga! Que se dane, sussurrou ela. Vou ficar com vocês, disse ela, juntando-se a eles. Adrian disse para os soldados que eles não eram obrigados a ficarem ali, somente quem quisesse lutar. Então 30 soldados voltaram ao acampamento e apenas 70 ficaram ali. Como vamos fazer para atacar, Luz? Perguntou Elliot, quando eles se reuniram na cidade. Você nem deveria estar aqui, deveria ter ido com os outros, assim estaria mais seguro. Você não é um guerreiro, disse Amon. Também sou um prateado, quero defender nosso povo tanto quanto você, não ligo se eu morrer, desde que eu morra com honra. Posso não ser bom com armas, mas há outras coisas que eu posso fazer, respondeu Elliot, com a cara fechada. Não adianta discutir agora, já estamos todos aqui, temos que montar um plano eficiente e o mais rápido possível. Alguém tem alguma ideia? Disse Adrian. Podíamos nos esconder e esperar eles chegarem para atacar, Luz. Sugeriu Godric. É interessante, porém a cidade é muito fechada para um dragão. Se ele começar a destruí-la, seríamos soterrados, disse Adrian. Mas enfrentar um dragão em um lugar aberto seria suicídio. Ele queimaria nossas tropas antes que atirássemos a primeira flecha, falou Elliot. Para termos vantagem, temos que colocar o dragão no chão, falou Amon. Isso é quase impossível, retrucou Adrian. Não, não é, pontuou Meredith, como se estivesse tendo uma ideia. Em seguida continuou. A arrogância muitas vezes é a maior fraqueza das criaturas. Amon convocou o rei para lutar contra ele. Se ele não vier, significa que tem medo ou nenhum apreço aos seus soldados mortos. Mas de qualquer forma tem que se livrar de Amon, pois, em tese, aqui já é território dele. Como poderia trazer seu povo para cá se ainda tem prateados aqui? Então ele virá e acompanhado de plateia, para que vejam seu poder e o grande rei que ele é. Tudo será como um grande show. Por isso não teria graça queimar Amon tão rapidamente. Então há uma grande probabilidade que ele pouse seu dragão para dialogar, nem que seja para zombar de Amon antes de matá-lo. Essa será nossa maior chance, pois ele veio apenas para se livrar de um garoto. Não conta com mais 3 dominadores e um pelotão. Se usarmos nossas habilidades corretamente, podemos conseguir. Acha que ele trará quantos soldados? Perguntou Adrian a Meredith. Não mais que 100. É apenas a plateia. Ele não precisa de muitos, respondeu ela. Ok. Isso está ficando interessante. Podemos atrair o rei para que pouse o dragão, mas quando ele estiver no chão, nós temos que atacá-lo. Podemos usar alguma besta contra o dragão, se nessa cidade tiver alguma, ia dizendo Adrian até Meredith o interromper. Provavelmente não tem. Quebrar as bestas são uma das primeiras coisas que eles fazem quando conquistam as cidades, explicou ela. Droga, então temos que atacá-lo de perto. Como fazer isso sem morrer? Questionou Adrian em voz alta, falando consigo mesmo. Com soldados que já estão mortos, respondeu Godric eufórico. Adrian olhou para ele e sorriu. Godric, você é um gênio. Acabou de me dar uma ótima ideia. Mandem os soldados cavarem muitas covas na entrada da cidade. Eu já sei exatamente o que vamos fazer. Vou explicar tudo a vocês. Na tarde do dia seguinte,
Um pelotão de 150 humanos marcharam até o vale que ficava à frente da cidade, os quais ficaram parados como se esperassem por algo. Então da cidade saiu o prateado de cabelos negros. Ele foi até o centro do vale, o qual ficou encarando o exército de longe. Nesse instante, do céu surgiu uma grande besta vermelha. Ele voava aos arredores do lugar enquanto rugia. Seu rugido era tão grave e potente que fazia o chão e algumas paredes tremerem. Até que o grande dragão passou sobre eles e pousou no chão, fazendo o local tremer ao mesmo tempo que uma enorme quantidade de poeira se levantou. O dragão vermelho era, possivelmente, o maior dragão de Guinness, tendo quase 30 metros de altura. Era possível ver de longe o rei montado nas costas dele. "Você é o garoto que me desafiou!" exclamou o rei, rindo. O soldado, que estava com a cabeça abaixada, apenas levantou seu olhar ao rei, os quais estavam completamente negros. Seus longos cabelos pingavam uma lama escura. Só então que o rei percebeu que se tratava de um moribundo. Nesse momento o soldado sorriu de forma assustadora, e ergueu uma espada. Ao fazer isso, a terra começou a ficar movediça e corpos começaram a sair rapidamente do chão e começaram a subir e esfaquear o dragão. Eram como formigas atacando um pedaço de carne. A besta abriu suas asas para tentar levantar voo, porém uma forte rajada de vento caiu sobre ele. Nesse momento um redemoinho começou a se formar em volta do dragão, levantando partículas de areia, formando uma tempestade o deixando confuso. Não muito longe dali, próximo à entrada da cidade, Adrian e Godric controlavam tudo. "Agora!" gritou Elliot. Então os arqueiros que se escondiam nos muros da cidade fizeram uma chuva de flechas envenenadas em direção à tempestade de areia. Godric usava toda a sua força para fazer com que a terra puxasse o dragão para dentro. Mas ele era muito grande e forte. O máximo que Godric conseguiu foi prender os pés do dragão. Com dificuldade o dragão vermelho conseguiu levantar voo. Algumas flechas que eles atiraram estavam penduradas, mas ela mal conseguiu perfurar a pele da besta. "Droga!" disse Adrian, ao ver que o dragão começou a voar. Logo eles foram o primeiro alvo da criatura, que soltou uma enorme rajada de fogo na direção do grupo. Mas Godric fez uma pequena caverna de rocha para proteger-los do fogo. Em seguida, o dragão voou em direção da cidade e começou a queimá-la. Enquanto alguns corriam por dentro da pequena torre de vigilância para tentar escapar das chamas, os arqueiros que não conseguiram correr foram consumidos por elas. Meredith, que estava perto do poço da cidade, manipulou uma grande quantidade de água e enviou na direção do dragão. A água grudou no pescoço dele, congelou. Quando congelou, fazendo parar de cuspir chamas. O grande dragão vermelho começou a voar de um lado para outro de forma desgovernada, tentando se livrar do gelo em sua garganta. Por isso não respeitava mais os comandos do rei, que estava em suas costas. Amon saiu de seu esconderijo, que era perto do poço, com um arco. Dessa forma criou com seu poder uma flecha negra. Após prepará-la, ele mirou, e usando todas as técnicas que aprendeu no treinamento, soltou a flecha em direção ao olho do dragão que voava. Entretanto ele errou. O dragão se mexeu e sentiu a flecha como uma leve picada. Então ele se virou e começou a voar em direção a Amon, soltando um grande rugido que começou a abalar as estruturas de onde eles estavam. Mas o jovem prateado com esforço se manteve de pé e disparou novas flechas negras, 3 seguidas dentro da boca da grande besta que se aproximava. O dragão vermelho começou a cair lentamente até que seu corpo atingisse o chão, derrubando tudo ao redor enquanto rugia. Elliot se jogou em cima de Meredith para tirá-la do caminho do corpo da besta, mas a adrenalina no corpo de Amon o fez ficar parado, olhando para a besta. Enquanto ela rugia, ele soltou um grito, com toda a fúria que havia dentro de si, tanto que as veias negras agora não cobriam só debaixo de seus olhos e sim todo o seu rosto e corpo. Em um poder descomunal, ele estendeu suas mãos para a besta, enquanto gritava até que o animal parasse bem à sua frente. O monstro caiu deitado, levantando um pouco de poeira. O dragão mal conseguia se mexer e soltava um grunhido como se estivesse agonizando, até que Amon parou de gritar e encostou suas mãos na cabeça da criatura e aos poucos ele foi parando de respirar. "Quem é você?" "Um monstro?" questionou o rei, descendo das costas do dragão. Ele estava um pouco ferido e parecia ter deslocado um dos ombros, mas com o outro braço empunhou sua espada. "Eu não tenho medo de monstros", gritou o rei, indo para cima de Amon. Amon apenas estendeu uma de suas mãos e o rei começou a tremer, deixou cair sua espada e caiu de joelhos, com o olhar assustado. Suas veias estavam saltadas e ele mal conseguia respirar.
Amon pegou a espada do rei com as duas mãos e em um único golpe decepou sua cabeça. Pegou um pedaço de madeira dos destroços e fincou a cabeça do rei. Em seguida ele subiu no dragão. Com suas mãos acariciou as enormes escamas como se estivesse apreciando um prêmio. Levante-se, disse ele, baixinho. A besta abriu seus olhos, os quais estavam completamente negros. Então começou a se mexer e a levantar voo. Aconteceu mesmo o que eu acabei de ver? Questionou Godric Adrian, embasbacado ao ver o dragão voando. A besta vermelha voou até o vale onde estava o pequeno exército. Os humanos começaram a gritar em comemoração, pensando que o seu rei havia obtido vitória. Até que o dragão pousou, mas em cima dele estava Amon segurando a cabeça do rei em uma estaca de madeira. Acho melhor nunca mais voltarem se não quiserem ter o mesmo destino do seu amado rei, exclamou Amon. Seus longos cabelos negros e lisos estavam soltos ao vento junto de seus olhos e veias negras, espalhada por todo o seu corpo, fazia sua aparência ser ainda mais assustadora e imponente. O dragão moribundo soltou um rugido e todos os homens saíram correndo. Livro do Mu, o Rei e a Rainha de Prata. Capítulo 9, o Orfanato. Parabéns. A bravura de vocês chamou a atenção do rei, por isso ele quer condecorá-los e parabenizar-los pessoalmente. Hoje mesmo vocês partirão até Desuria, a capital, disse um dos comandantes a eles, quando voltaram com o dragão morto. O nome da cidade ecoou na cabeça e no coração de Amon. Era onde ele foi levado quando criança. Talvez tivesse a possibilidade de reencontrar Gda. Dias se passaram e aos poucos os ferimentos deles foram se curando ao decorrer da longa viagem, mas, mesmo assim, alguns ferimentos ainda demoravam a cicatrizar. Estão ansiosos para chegar na capital? Perguntou Godric, enquanto estavam na carroça. E ver minha família? Nem um pouco, respondeu Adrian. Nossa! Quanto pessimismo! Sua família é tão ruim assim? Perguntou Meredith. Eu fui prometido quando criança para a princesa, no momento em que ela nasceu. Desde então minha família só me enxerga como uma chave para abrir a porta da realeza para eles. Então, sim, é bem ruim. Às vezes gostaria de ser alguém normal. Agora que vou ser condecorado, vão fazer de tudo para se exibirem. Nossa! Que vida difícil. Hein? Ser rico, prometido a uma princesa, e ser condecorado pelo rei. Que grande fardo, debochou Meredith. Se quiser trocar de lugar comigo, eu estou à disposição. Duvido que você aguente um dia com meus pais, continuou Adrian. Pelo menos seus pais estão vivos. A maioria não tem a mesma sorte, disse Amon. Amon tem razão. Ter uma família hoje em dia é quase um privilégio. Sinto falta da minha. Eu daria tudo para estar com eles naqueles morros, caçando vagalumes e admirando as estrelas, falou Elliot, fechando os olhos e relaxando o corpo na parede da carroça como se estivesse imaginando. Você ainda vai voltar para aqueles morros. Ainda vai caçar muitos vagalumes, só temos que expulsar aquelas pragas de lá. Acredito que em menos de 100 anos tudo estará acabado, disse Amon a Elliot. 100 anos, indagou Meredith. A força dos humanos são os dragões, sem eles não há nada. Nós já matamos um, portanto faltam 5, demoramos um dia para isso, em 100 anos daria para matar todos facilmente, respondeu Amon. E os humanos alados? São bem poderosos, você está se esquecendo deles, disse Elliot. Eu vou matá-los também, respondeu Amon. Sério? Sabe que eles são absurdamente poderosos. Foi um desses que matou o antigo general, e olha que ele também matou um dragão. É impossível matar um daqueles, são quase intocáveis, pontuou Godric, rindo. Mas não são imortais, é só encontrar a fraqueza deles. Só porque algo é difícil, não significa que seja impossível, respondeu Amon. Eu quero viver o suficiente para ver esse feito, um órfão prateado, tornando-se um caçador de dragões e o terror dos intocáveis alados. Essa eu quero ver, debochou Adrian. Esse será meu objetivo de vida a partir de hoje. Não vou descansar enquanto isso não acontecer. Só não sei se você estará vivo para ver, provocou Amon. Sério? Esse vai ser seu objetivo? Não poderia ser como um Dalén normal, tipo se casar e ter filhos, uma vida simples? Ao invés de alguém obcecado por vingança. Provocou Adrian de volta. Vingança? Questionou Amon, sentindo seu sangue ferver. Você não viu nada do que eles fizeram. O lugar onde eles moram foi a casa do meu povo por milhares de anos. Fomos invadidos, mortos, expulsos da nossa própria terra.
Se fosse o seu povo, você se sentaria e ficaria olhando. Disse ele, quase rangendo os dentes. Eu acho que vocês deveriam aceitar a derrota. Eles já tomaram aquelas terras. Tentar resistir e lutar contra eles, só vai fazer com que mais de vocês morram. Daqui a pouco estarão à beira da extinção e quando se derem conta disso, será tarde demais, falou Adrian, deixando Amon furioso, fazendo-o avançar para cima dele, mas Godric e Elliot o seguraram. Se não fosse por eles, talvez, Adrian não terminaria a viagem. Me soltem, gritou Amon, mas não soltaram. Você tem que se acalmar. Não pode deixar ele te provocar desse jeito. Ignore ele, disse Elliot, tentando acalmar o amigo. Por que você tinha que falar essas merdas, hein, Adrian? Gritou Godric, enquanto tentava segurar Amon. Você poderia ter sido menos babaca, disse Meredith Adrian. Tudo bem, eu fui um pouco babaca ao dizer isso, mas é a minha opinião. Isso não vai mudar o fato de que continuarei lutando por vocês. Eu ainda estou do seu lado nessa guerra, Amon. Disse Adrian, aproximando-se do rosto de Amon. Nossos povos são irmãos, temos uma aliança, mesmo discordando das decisões dos nossos superiores. Eu jamais lutaria ao lado daqueles assassinos impiedosos. Eles são miseráveis, e me embrulho o estômago ao lembrar da crueldade que fizeram e continuam fazendo. Então não precisa me matar, só vai perder um aliado se fizer isso. Seria muita estupidez da sua parte, mas se quiser mesmo isso vá em frente, disse ele, abrindo os braços ao completar a última frase. Apesar do olhar furioso, Amon se acalmou e parou de se debater, fazendo com que Godric e Elliot o soltassem. Após esse atrito entre os colegas, seguiram todos em silêncio pelas últimas horas de viagem até que a carroça parou e chegaram perto do palácio. Um servo veio receber-los. Devem estar cansados da viagem, por isso o rei dará um desfile amanhã em vossa homenagem para que descansem. Aqui está o símbolo real para identificação. Com isto podem transitar pelo palácio sem problemas, disse o servo, dando-lhes uma pequena placa de madeira com uma rosa esculpida para cada um. Estão livres para conhecer a capital, mas estejam aqui antes das 20 horas. Os servos irão apresentar os aposentos, qualquer coisa estarei à disposição, disse ele. Em seguida se retirou. Amon pegou a placa e saiu em direção da cidade. Aonde você está indo? Perguntou Adrian. Tenho que ver alguém, respondeu Amon, sem sequer olhar para trás. Deve ser a garota dele, disse Elliot, baixinho. Godric e Meredith se entreolharam. Eu não perco isso por nada, sussurrou Godric. Nem eu, sussurrou Meredith, e eles seguiram Amon junto de Elliot. Adrian começou a segui-los depois de perceber que iria ficar sozinho. Amon ia à frente, às vezes parava e pedia algumas informações a estranhos. Depois de horas caminhando eles chegaram a um humilde orfanato. Sério? Nós andamos por horas para chegar nesse orfanato caindo aos pedaços, disse Godric. Godric, seja mais sensível, eles são pobres, porque não têm família, falou Meredith. Eu sei que me seguiram até aqui, mas eu gostaria que não entrassem. Eu não vou demorar muito, eu prometo. Se quiserem, podem ir embora ou me esperar aqui, descansem um pouco nas sombras das árvores. Se me lembro bem, tem um poço aqui perto para beber água. Eu já volto, pediu Amon a eles. Em seguida entrou no orfanato. Vocês vão embora? Perguntou Meredith. De jeito nenhum, eu vim até aqui, então não saio sem antes ver a cara dela, disse Godric. Também estou curioso para ver quem cativou o coraçãozinho de pedra. Ele fala dela desde criança, explicou Elliot. Amon entrou no orfanato e encontrou a velha Gertrudes tomando chá enquanto as crianças corriam. Eu já paguei todos os impostos desse mês. Pode voltar com seus soldados, disse a senhora. Não está me reconhecendo? Questionou ele. Ela o olhou de cima a baixo, depois fixamente em seus olhos, então deixou que sua xícara caísse das suas mãos. Amon? Questionou ela, em choque. Sim, eu disse que voltaria. Eu queria ver a Guilda. Você sabe onde ela está? Se ela se mudou, os olhos da senhora se encheram de lágrimas. Ela nunca se mudou, apesar das propostas de casamento. Ela dedica sua vida a me ajudar a cuidar das crianças daqui no orfanato. Ela deve estar nos campos perto da estrada de terra. Todos os dias passa um tempo lá depois do almoço. Se não estiver lá, então estará colhendo ervas para o chá das crianças. Vai lá, ela vai ficar feliz em vê-lo, disse a senhora, entusiasmada. Amon caminhou até o bosque de ervas,
mas ela não estava lá. Então ele foi até a estrada onde se viram pela última vez. Lá ele avistou a alguns metros. Ela estava olhando para o horizonte enquanto segurava sua cesta de ervas. Vestia uma túnica azul celeste. O sol fazia seus cabelos cinza brilharem, estes que estavam semi-presos e algumas mechas esvoaçavam com a brisa. Gida já não era mais uma menina. Possuía o corpo de uma Dailen adulta. Seu rosto era tão belo que parecia uma pintura. Ao vê-lo, o coração de Amon disparou. Um frio intenso passou pelo seu abdômen. Ele nunca havia sentido algo semelhante. Suas pernas quase chegaram a cambalear. Gida, disse ele, gaguejando. Ela se virou para ele por um breve instante e ficou parado observando, tentando assimilar quem era aquela figura familiar. Amon? Questionou ela, baixinho, com os olhos cheios de lágrimas, deixando sua cesta cair no chão. Em seguida correu e saltou em seus braços. Ele a abraçou forte e a girou. Quando se afastou, ela começou a tocar seu rosto e cabelo, enquanto dizia com a voz embargada: Você está vivo. Eu sabia. Duvidaram de mim, falaram que você já tinha morrido há muito tempo, mas eu sempre soube que não era verdade. Eu estou aqui. Muitas vezes fiquei pensando se você ainda se lembraria de mim, como você estaria agora. Você cresceu, disse ele, um pouco tímido. Claro que eu me lembraria de você, como eu poderia esquecer? E você também cresceu, éramos quase do mesmo tamanho, agora eu estou quase batendo nos seus ombros, disse ela, sorrindo. E olhe, seus cabelos, você deixou crescer, está bem diferente, falou ela, dando uma volta nele, e mexendo nos cabelos atrás dele. Ficou estranho? Perguntou ele. Eu gostei, combinou com você, disse ela, enquanto dedilhava o cabelo dele. Ele não disse nada, apenas soltou um discreto sorriso. Quero que você conheça alguém, disse ele. Em seguida, eles voltam ao orfanato. De longe Elliot viu Amon, vindo na direção deles. São eles, pessoal, disse Elliot. Todos que estavam sentados logo se levantaram para recebê-los. Adrian, ao ver Gida caminhando de braços dados com Amon, fez uma cara de surpresa. Essa é a Gida, esses são meus colegas do batalhão, apresentou Amon. Gida fez uma reverência e eles a cumprimentam. Adrian, não esperava vê-lo aqui, que bom que retornou, disse Gida, indo até ele sorrindo e dando um breve abraço. Vocês se conhecem? Perguntou Amon. Sim, respondeu Adrian, ainda surpreso. A família dele é uma grande benfeitora para o orfanato, ele vem sempre aqui trazer doações de alimentos e vestimentas, respondeu Gida, sorrindo. Godric e Meredith se entreolharam e arregalaram os olhos como se estivessem pegando algo que no ar. Poderíamos ir à feira comer alguma coisa, eu posso apresentar a cidade para vocês, sugeriu Gida. O grupo concordou, então tomaram uma carroça simples do orfanato, e chegando no local começaram a andar pela feira. Gida ia caminhando na frente com Amon, apresentando os locais da feira a ele. Um pouco atrás, com a cara fechada, vinha Adrian. Em seguida vinham andando Elliot, Meredith e Godric. O que vai acontecer quando Amon perceber? Questionou Meredith. Eu acho que daria uma boa briga, disse Godric. Eu acho que ele já percebeu. Amon não é burro, mas também acho que não há motivos para brigar. Claramente ela só tem olhos para um deles. Pobre Adrian, falou Elliot, enquanto observavam os três mais à frente. Adrian estava observando Amon e Gida, quando uma criança que corria pela feira trombou nele com tudo, fazendo-o quase se desequilibrar. A criança por sua vez caiu e quando ela estava a se levantar ele observou seu rosto. Princesa Gida? Falou ele, baixinho. Adrian? Disse a garota, espantada, com os olhos arregalados. Você não viu nada, afirmou a menina. Em seguida disparou para correr, mas foi puxada pela gola da roupa. Aonde pensa que vai? Ou melhor, o que você está fazendo aqui? Seu pai sabe que você está se vestindo de garoto para andar na rua como os plebeus. Disse Adrian. Se você contar pra ele, eu mando cortar sua língua, falou a menina, emburrada. Mandar cortar a minha língua, é? Eu vou ser condecorado só de te levar de volta para o castelo. Seu pai não vai deixar você sequer encostar um dedo no meu cabelo. Ah, qual é, cara? Eu já tenho quase 190 anos e não posso nem sair para me divertir um pouco. Quando tiver 360 anos poderá fazer o que quiser. Quem é esse menininho fofo? Perguntou Elliot, aproximando-se dos dois. Gida e Amon chegaram logo em seguida. Senhoras e senhores, essa é a minha noiva,
Princesa Guida Selvelac, disse Adrien, balançando o ombro dela enquanto segurava firme para ela não fugir. Eles começaram a fazer uma reverência e foram interrompidos por Adrien. Não façam isso. Ninguém pode saber que ela está aqui. Qual o nome de vocês? Godric. Meredith. Elliot. Guida. Amon. Que legal, nós temos o mesmo nome, disse a princesa. Sim, é um nome muito comum, respondeu Guida, sorrindo para a princesa. Ei, você é o Amon que matou o dragão? Perguntou a princesa, eufórica. Sim, mas não matei sozinho, seu noivo e nossos amigos ajudaram, respondeu Ellie. Aí que legal, eu ouvi falar de você no palácio, poderia me ensinar uns golpes, um dia quero ser uma guerreira e matar os dragões como você, disse a princesa, eufórica dando socos no ar. Ele pode te ensinar muitos golpes, e te contar toda a história de como matou o dragão, mas dentro do palácio, disse Adrien para ela quase a repreendendo. A barriga da princesa roncou e ela deu um sorrisinho sem graça. Antes de voltar para o palácio poderíamos comer alguma coisa, o que acham? Sugeriu Elliot. Eu adorei a ideia, vem. Vou te mostrar um lugar onde vende uns docinhos deliciosos, disse a princesa, indo até Elliot e puxando pela mão. Eles sentaram em frente a uma barraquinha de doces, e observavam a princesa Gida se deliciar com os doces. Aí. Eu amo curaqui, são meus doces favoritos, disse a princesa. Ela era baixinha, batendo na altura do peito deles, usava roupas esfarrapadas, e uma touca para esconder seus cabelos castanhos que só apareciam às pontas, embora a poeira sujasse seu rosto, não escondia seus belos olhos verde-oliva. Todos comeram alguma coisa naquela barraquinha com exceção de Godric que saiu dizendo que tinha que buscar algo. Algum tempo, depois Adrien pagou a conta para todos. Temos que ir, antes que os soldados notem sua falta, falou Adrien à princesa Guida. Mas não podemos ir agora, Godric ainda não voltou, vai ficar perdido se não nos encontrar aqui, disse Elliot. Eu posso ficar para esperar por ele. Ofereceu-se Meredith. Eu posso ficar com você, se quiser. Falou Guida. Não precisa, querida, ela vai ficar bem, na verdade, logo o sol já vai se pôr então acho que Amon deveria te acompanhar para sua casa, eu estou um pouco cansado vou acompanhar Adrien com a princesa, divirtam-se. Até mais, falou Elliot, despedindo-se de Guida com um abraço e dando tchau a Meredith. Verdade. Nós devemos acompanhar você até a sua casa, disse Adrien. Elliot pegou no braço de Adrien e cruzou com o dele, ficando de braços dados. Não devemos, temos que levar a princesa para o palácio, declarou Elliot entre os dentes dando um sorrisinho. Em seguida puxou Adrien pelo braço. A história continua, se inscreva para mais capítulos.